Olá, professores de Química, professores de Física, sejam muito bem-vindos a mais uma ATPC, nas nossas ATPC semanais. Hoje o nosso tempinho vai ser um pouco curto, teremos apenas 45 minutos das nossas disciplinas de Química e Física. A outra parte, para quem faz mais que uma ATPC, será de Educação Especial. Então, hoje, nesse tempo curto, eu vou tentar passar para vocês o maior número de sugestões de atividades contemplando uma habilidade do ensino médio, tá bom? Do terceira série do ensino médio, tanto para física quanto para química. Na realidade, eu vou dar continuidade à ATPC que foi da última semana que nós tivemos, tá bom? Então, eu vou continuar com aquelas habilidades. Eu vou colocar aquela pautinha para a gente dar uma olhada. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito a devolutiva das interações de vocês. Pessoal, comenta bastante nos vídeos embaixo, que gostou, das partes que gostaram mais. Contribuem com informações importantes. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E a habilidade que eu vou trabalhar hoje com vocês é do terceiro bimestre, tanto para Química como para Física, é a mesma das duas ATPCs anteriores. Então, a gente na última semana que nós tivemos a ATPC, foram duas ATPCs de 45 minutos. Então, eu comecei a trabalhar, fiz uma ATPC com algumas sugestões de atividades com roteiro para o aluno. A segunda, complementação daquela anterior, a parte 2. E essa, como a gente só tem 45 minutos hoje, eu vou fazer uma complementação da parte 2 da anterior. Então, na verdade, seria uma sequência de ATPCs da mesma série, com a mesma habilidade e com o mesmo conteúdo. Então, se a gente for ver todas as sugestões dadas nas duas ATPCs anteriores e nessa, vocês já têm preparado aí aula para mais de um mês, se vocês forem pensar na quantidade de aulas que vocês têm distribuídas ao longo da semana, tá bom? Então, é uma continuidade para na próxima ATPC, que serão duas, né, não na semana que vem, na outra. Aí sim a gente retoma, eu mudo a série. Posso pegar uma segunda série e aguardo as sugestões de vocês, tá bom? Qual série ano, se vocês querem alguma habilidade específica que está lá naquelas habilidades essenciais, por favor, escrevam e coloquem. Pode pôr embaixo do vídeo mesmo, ou se quiserem, pode mandar no link, tá bom? Eu aguardo as sugestões de vocês. Vamos ver algumas sugestões de site de domínio público para uso de imagens, só que eu vou inverter essa ordem, eu acho que eu vou deixar ela para o final, para caso não dê tempo da gente fazer ela hoje, porque daí eu vou passando várias coisas aqui para vocês, aí eu deixo essas sugestões de site de domínio público para a próxima TPC, tá bom? Mas eu vou tentar passar. Eu queria trabalhar com vocês sugestões de vídeos e simuladores, tanto de física e química, e depois fazer algumas considerações finais, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa ATPC. A habilidade, só para a gente recordar, da terceira série, vou começar aqui com química, era reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral, gás natural, em materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo. Deixa eu sumir aqui para ler com vocês. E o conteúdo seria os processos de transformação do petróleo, carvão mineral, gás natural, em materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo, como refino do petróleo, destilação seca do carvão e purificação do gás. Então vejam, essa é uma habilidade que você não consegue desenvolver com poucas atividades, né? Principalmente se você for querer trabalhar, se você for, né, trabalhar tudo que está sendo posto nesse objeto de conhecimento. Então você tem que falar sobre todas as transformações do petróleo, que a gente já viu na parte 1 e 2 da outra TPC. A gente não tinha visto carvão mineral e nem gás natural. A gente viu alguns materiais e substâncias que são utilizados no sistema produtivo do refino do petróleo, como por exemplo os plásticos, a gente conversou um pouco disso. E a gente não falou sobre destilação seca do carvão e purificação do gás. Então vejam, por mais que a gente tenha trabalhado bastante em duas ATPCs de 45 minutos cada, esse tema, né, esse objeto de conteúdo, tentando abarcar essa habilidade, tudo que foi posto não consegue dar conta de todo esse objeto de conhecimento. Por isso que eu decidi hoje continuar com a complementação desses objetos de conhecimento, com a complementação de como desenvolver essa habilidade com os alunos, tá bom? É nesse sentido que a gente continua aqui. Então, para a gente conversar um pouquinho, eu separei alguns links aqui
para a gente olhar alguns vídeos curtos, algumas partes de simuladores. Então a gente vai passando e vai conversando a respeito disso, que são coisas que complementam na realidade, esse objeto de conhecimento e essa habilidade dentro dessa habilidade essencial colocada lá para a terceira série do ensino médio no terceiro bimestre, tá bom? Então a primeira parte aqui, deixa eu ir para a internet. A primeira parte que a gente vai ver aqui, que a gente está falando, é falando sobre o gás natural. Por quê? Nós não havíamos falado sobre isso ainda, né? Deixa eu voltar aqui, só para a gente poder pegar e voltar aqui na habilidade. Ó. Então, a gente, conforme eu conversei com vocês, a gente tinha falado de algumas coisas aqui. Então, a gente não viu nada de gás natural e nada de purificação do gás. Então, decidi pegar uma partinha disso para a gente conversar. Então, agora sim, eu vou lá para a internet. E como que a gente poderia sugerir para o nosso aluno algo sobre gás natural, né? Um vídeo curtinho, então, que vai dar um panorama sobre isso e depois a gente vai complementando com outras sugestões de atividades, tá bom? Vou colocar aqui agora pra gente, internet, e vamos lá ver esse videozinho pequeno aqui, que é do site da própria Petrobras, tá? É o caminho do gás natural. Vamos lá então. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias. Também é usado na geração de energia nas termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de fertilizantes. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante fonte de energia, que tem como uma de suas vantagens a baixa emissão de resíduos poluentes. Mas até chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada, que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Da pesquisa à distribuição, nós participamos de todas as etapas, sempre pensando em levar o melhor produto até você. Então, pessoal, esse é um vídeo curtinho do próprio site da Petrobras, onde a gente pode ver um pouco do processo de produção, né, e de como ele é distribuído, esse gás natural para o nosso país, tá bom? Então, é um videozinho curto que daria, caso os alunos tenham acesso, passar para que eles assistam. Para complementar esse vídeo, né, ou para quem talvez não tenha acesso ao vídeo, dá para a gente pegar um texto que também está agora não no site da Petrobras, mas da Agência Nacional de Petróleo, que fala um pouquinho sobre gás natural.
E essa página, na realidade, deles é uma página bem interessante, porque tem muita coisa para a gente explorar, tem muita coisa para a gente poder pegar e trabalhar com os alunos. Daria para a gente pegar muita coisa, textos, daria para a gente pegar anuário, gráficos, tabelas, enfim. Vamos dar uma olhadinha nele para a gente poder, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu pôr aqui internet, vamos lá. Então, aqui, quando você clica, ele abre esse site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, quando a gente abre já essa primeira aqui, ele já traz um texto que eu posso, se eu estiver preparando um roteiro para os alunos e o aluno não tenha acesso a vídeo, eu posso colocar esse texto para que ele leia. Então, eu copio o texto daqui, faço a referência para ele e aí ele dá uma lida no texto para entender um pouco mais sobre o assunto. Então, ele fala que o gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos. Aí já começa a trabalhar os nossos professores de química aí, os de física que também dão química, enfim, a gente acaba dando mais que uma disciplina. Ele começa já a trabalhar toda a questão já das fórmulas, tá? Então já vai trazendo. Então o aluno já tem que estar meio familiarizado com isso para poder ir entendendo um pouco até a próxima parte que a gente vai ver de balanceamento de equação de uma equação de combustão, tá bom? E aí ele vai falando que existe o gás natural associado e o não associado, né, que esse gás se divide em duas categorias. Então, que o associado é aquele que no reservatório se encontra dissolvido, né, no petróleo ou sobre uma capa de gás, né? Ou o não associado, que é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório. Então, a sua camada é predominantemente na camada rochosa. E aí ele vem falando do gás natural do Brasil, que ele é predominantemente de origem associada. Depois ele traz o gás natural veicular, né, que é o GNV, nosso conhecido, dos carros, né? Isso pode ser que os alunos conheçam mais, porque os carros a gás ainda existem, ainda estão circulando, né? Os postos ainda tem alguns postos que abastecem, né, com gás, ainda tem não, tem bastante posto ainda que abastece com gás natural veicular. Trabalha a questão até aqui, pessoal, da pressão que é exercida para poder fazer o abastecimento desse carro e controle de qualidade do gás natural. Então, essa seria uma sugestão de texto para estes alunos, tá bom? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que dá para trabalhar bastante com eles uma parte que a gente desce aqui, ó, e a gente vem em publicações. E aí eu pego o anuário estatístico de 2020, que é a publicação mais recente, que é com dados de 2019, né? Mas que é o mais recente que eles têm. E aí vem toda a parte, o panorama internacional, indústria nacional de petróleo e gás natural, comercialização, biocombustível. Mas o que eu achei interessante aqui, tem as tabelas também que tratam, mas ele traz alguns gráficos. Por exemplo, esse gráfico 1.1 é a evolução das reservas de petróleo de 2010 a 2019. Então, esse gráfico 1.2 é a evolução do petróleo de 2010 a 2019. Então, ó, gráfico 1.3, participação de países selecionados no consumo mundial de petróleo em 2019. Vamos abrir um para a gente ver. Ele abre um Excel. Vamos ver se ele abre aqui. Enquanto isso, enquanto ele abre o Excel ali, vamos passando por outros. Aí vem toda essa parte da seção 1. Aí agora vem a parte da seção 2, que tem a relação com a indústria nacional de petróleo e gás natural. Aí ele traz tabelas também, várias tabelas. Traz também alguns gráficos, né? Tabelas e tabelas e tabelas. E começa também a trabalhar a questão de gráfico. Ó. Evolução das reservas de petróleo por localização terra e mar, de 2010 a 2019. Então ele vai trazendo uma série de coisas para serem discutidas com os alunos, tá? Que eu posso pegar aqui e trabalhar com eles, tudo bem? Eu vou deixar o Excel abrindo aqui. Hora que ele fizer o download, eu volto aqui para vocês. E aí a gente dá uma olhadinha nesse gráfico, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para nossa apresentação PowerPoint. Então vamos lá.
Então aqui, pessoal, continuando. Então nós já vimos aí um pequeno vídeo que fala e trata dessa questão do gás natural, da produção, distribuição, enfim. Vimos agora um site de busca onde eu tenho inúmeras informações a respeito não só de gás natural, mas também dos derivados do petróleo, onde eu posso encontrar gráfico, tabela, texto, enfim, coisas que dá para eu poder incrementar ou para eu poder trabalhar com os roteiros que eu disponibilizo para os meus alunos naquela semana de aula, tá bom? Bom, depois, uma outra coisa que os alunos conhecem bastante, né, porque isso tem em toda a casa, é o gás de cozinha, né? Então é uma outra maneira para a gente trabalhar também essa questão de gases com os alunos, é falar e lembrá-los um pouco a respeito do gás de cozinha. Então, para isso, eu peguei um vídeo, ele não é tão longo também, mas a gente não vai ver ele todo, depois, se vocês quiserem, vocês o assistam na íntegra. Mas é um vídeo que dá para ver como é o processo de fabricação do botijão e depois o envase do gás, tá bom? É um vídeo bem legalzinho, que dá também para ir como sugestão para os alunos. Se eu não me engano, acho que ele tem 20 e poucos minutos, você já deixando para o aluno assistir esse vídeo, formular alguma questão sobre esse vídeo, né? Colocar algum processo de escrita desse vídeo para que você receba como parte da avaliação, já foi praticamente uma aula da sua semana, tá bom? Então, é isso que eu quero. Colocar várias sugestões para vocês de atividades, onde vocês vão trabalhar essas sugestões, se quiserem, da maneira que vocês acham mais interessante, distribuindo ao longo das semanas, conforme é o ritmo dos seus alunos, tá bom? Então pode ser que essas 3 ATPCs, esse ritmo de 3 ATPCs seguidos sobre o mesmo assunto, você tenha aula para um mês e meio, né? Então é isso que eu gostaria, se vocês utilizarem, acharem interessante, façam a distribuição de todas essas sugestões conforme vocês forem precisando e conforme o ritmo dos alunos de vocês, tá bom? Então vamos ver esse videozinho, deixa eu pôr aqui a internet. Cerca de 85% dos lares brasileiros são abastecidos por botijões de gás, o que representa um comércio de mais de 30 milhões de unidades mês e transforma o país num dos principais polos desse mercado. Segundo, é claro, dados do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás de Cozinha. E agora nós vamos conhecer todo o processo, desde a fabricação de um botijão até a entrega na residência de uma pessoa. Nós vamos aproveitar para conhecer o processo de fabricação de um botijão de gás. A principal matéria-prima é o aço e chega dessa maneira, em forma de bobina. Cada bobina dessa pode pesar até 12 toneladas e tem a capacidade de produzir 700 botijões. Daniela, quais são as partes que compõem um botijão de gás? O botijão ele é composto por alça base, calota superior, calota inferior, flange, válvula de utilização e válvula de segurança. O aço ele chega até a fábrica em formato de bobina. Depois ele vai para uma prensa de corte de disco. Dessa prensa de corte de disco, ela vai para uma outra prensa. Essa prensa vai fazer a gravação do logotipo da empresa, o mês, o ano de fabricação e o símbolo do Inmetro. O botijão, quando ele sai da fábrica, ele tem um prazo de 15 anos para passar por uma próxima requalificação, que seria a verificação da continuidade da utilização do botijão. E se ele passa nesse teste de requalificação, ele pode durar mais 10, 15 anos? Ele pode ficar mais 10 anos no mercado. Após esse período, volta novamente para a requalificação. E pode passar novamente no segundo teste e ficar mais 10 anos? Mais 10 anos. Então, assim, eventualmente, dependendo da conservação, pode durar 30, 40 anos um botijão de gás. Correto. Então, a primeira etapa é justamente o processo de corte do aço que chega dessa maneira. Depois tem o repuxo. As duas partes que você disse para mim, a calota superior e a calota inferior, elas são feitas de forma separada, é isso? Correto, de forma separada. Depois da parte do repuxo, ela recebe um banho para poder retirar o óleo que foi utilizado para o repuxo. Após o banho, que é o desengraxe,
o botijão vai passar por um processo que é a rebordadeira e refiladeira. A rebordadeira e refiladeira ela vai dimensionar qual é a capacidade do botijão. Perfeito. Tá? Após esse dimensionamento, a calota superior ela vai receber o flange, que é soldado, e a calota inferior vai receber a base. Na sequência, a superior recebe a alça também e vai passar por uma montagem, onde ele recebe essa primeira característica de botijão. Aí ele vai receber essa solda circunferencial. Perfeito. Aí após essa montagem, o botijão está pronto para receber alívio de tensão. Passa dentro de um forno. Dentro de um forno. Tá. E na sequência? Na sequência, ele vai receber um resfriamento para a gente poder colocar a válvula de segurança. Daqui ele vai para o engarrafamento, é isso? Correto, direto para a base de engarrafamento. É para lá que nós vamos agora. Quem acha que o botijão sai da fábrica cheio está enganado. Na verdade, até acontece alguns testes de segurança que eles colocam água e ar dentro do botijão, mas ele chega até a engarrafadora vazio, né? Nós estamos agora numa engarrafadora e aqui acontece o processo de envasamento. Quais são as etapas desse processo, Guedes? São duas situações. Quando o botijão ele chega diretamente da fábrica, existe o descarregamento dele, passa pela esteira. A partir daí, ele passa pelo processo do carrossel, na qual é colocada a tara no equipamento para que a gente possa fazer o invase, porque todos os botijões dentro dele têm a composição de 13 quilos. Nos casos dos botijões que não são novos, ele passa pelo processo de retirada de lacre e etiqueta antigo para você entrar na... Bom, depois, se vocês quiserem, vocês podem continuar vendo. Eu confundi os vídeos, tá? Eu tinha dito que esse era 25 minutos, mas não, esse é curto, né? Esse são 6 minutos, então dá para depois vocês continuarem assistindo, ou se quiserem propor para que os alunos assistam, eu acho que é uma maneira interessante de startar o assunto. Por exemplo, começar a falar sobre gás com os alunos, falando a princípios de botijão de gás de cozinha, que é uma coisa que tem em toda casa, né? Então, isso não tem jeito, eles conhecem e é uma maneira, eu acho, de começar a falar sobre isso para depois passar para as outras etapas, tá bom? Então, a gente já viu, para complementar as duas ATPCs anteriores com este assunto, a gente não tinha visto gás natural, então a gente está vendo agora. Vimos um videozinho da Petrobras, colocando para a gente como que é esse processo de produção e de distribuição. Depois a gente viu o site da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural também, vendo textos e outras maneiras que a gente pode trabalhar esse assunto. E agora esse videozinho curto da fabricação do botijão de gás de cozinha. Então, vamos aqui dar sequência para as nossas atividades aqui da nossa ATPC de hoje. Então, o que vem na sequência? Para os professores, alguns professores de química podem falar para mim o seguinte: Paulo, eu já passei dessa fase, eu já estou trabalhando com os meus alunos a questão de poder calorífico, eu gostaria de trabalhar com eles alguma atividade experimental a respeito disso, né? Tudo bem, então eu trouxe um videozinho curto, que é dos experimentos de química da USP, do portal eAulas USP, que é um portal que eu gosto muito, já comentei com vocês sobre esse portal. E eu acho que ele é bem interessante. Vamos ver um pedacinho só dele, tá bom? A gente sabe que quando queimamos um combustível, produzimos energia na forma de luz e calor. Mas você sabia que diferentes materiais produzem quantidades diferentes de energia? Por exemplo, se você abastecer um automóvel com gasolina ou etanol, o rendimento do motor vai ser diferente. Para cozinhar também, não vai ser igual se usar carvão, lenha ou gás de cozinha. E ainda vai ter diferença se usar uma vela ou um isqueiro.
Essa quantidade de energia térmica produzida na queima de 1 kg ou 1 litro de combustível é chamada de poder calorífico e é o que vamos determinar nesse experimento. Para esse experimento, vamos utilizar 2 latas de alumínio, suporte universal com garra e argola, um arame para apoiar a lata na argola, uma lamparina com álcool, no nosso caso etanol, e outra com querosene, proveta, fósforos, termômetro com escala de -10 a 110 graus Celsius e balança digital. Adicionamos 100 ml de água na proveta, pode ser água potável da torneira, e transferimos essa água para a lata de alumínio. Ajustamos a altura do termômetro para que o bulbo fique mergulhado na água e não encoste no fundo da latinha. Depois de alguns segundos, anotamos a temperatura inicial da água. Agora medimos a massa inicial da lamparina com etanol. O nosso objetivo agora é aquecer a água que está dentro da lata usando a chama da lamparina com etanol. A lamparina deve ficar bem embaixo da lata e ajustamos sua altura para que fique próxima da chama. Precisamos reajustar a altura do termômetro também, para que ele fique mergulhado na água, mas sem encostar no fundo, senão a leitura da temperatura pode ultrapassar o valor máximo da escala. Agora é só acender a lamparina e esperar até que a temperatura da água chegue a 90 graus Celsius. Assim que alcançamos a temperatura, temos que apagar a lamparina e pesá-la novamente. A massa final da lamparina com etanol atingiu 102,81 gramas. Agora que medimos a massa final da lamparina com o etanol, vamos repetir o mesmo experimento, mas dessa vez queimando querosene. Com os mesmos 100 ml de água em outro... Bom, depois, se vocês quiserem, vocês podem continuar vendo esse vídeo, que é do portal eAulas USP. É um vídeo bem legal. Eles têm vários outros vídeos de experimentos, de aulas mesmo, de professores da USP. Eu já comentei isso com vocês, eu gosto bastante desse site, desse portal, né, desse canal que eles têm lá. Então, caso vocês queiram, este é um vídeo que vocês, se os alunos de vocês já tiverem, né, nessa etapa de desenvolvimento, né, de cálculo até de poder calorífico, que isso também dá para ser trabalhado em física, não só em química, vocês podem utilizar isso como exemplo, tá bom? Então, agora a gente vai para uma simulação, tá? Uma simulação do balançamento de reação de combustão, que é um simulador. Deixa eu só pegar ele aqui para vocês. Um minutinho. Aqui, esse é aquele famoso simulador que eu já tinha mostrado para vocês, o PET, colorado, né? Onde tem simuladores de química e física e de outras matérias também, né? De biologia, de ciência. Então, a gente pega a química, o simulador. E aí, eu vou pegar, olha, tem de concentração, tá? Tem vários aqui. Gás, de polaridade das moléculas, de pH, tem números, tá? Aí vocês vão vendo o que é mais adequado a gente vai ver esse aqui também, ó, tá? Na parte de física, que é o de trabalhar com ondas, tá? A gente vai ver ele, nós vamos trabalhar com ele já já. Na hora que a gente chegar na parte de física, a gente trabalha com ele. Deixa eu só pegar aqui pra gente a de química, pra gente poder fazer a nossa simulação. Deixa eu pegar o link que vai ser mais fácil, só um minutinho. Aí a gente já abre direto aqui a página pra gente... Aí já abre o simulador direto, já corta o caminho do atalho. Então, aqui tem uma introduçãozinha e o jogo. Então, no caso, como a gente está trabalhando com reações de combustão, né, que a gente está
que a gente está conversando até agora, gás, produção de gás, queima, geração de energia. Então, eu pegaria aqui, por exemplo, a queima do metano, ele muda a equação química, e eu vou trabalhar com o balanceamento. Posso colocar uma balancinha para eu poder ver, conforme eu vou adicionando de um lado, se essa balança está desequilibrada ou mais equilibrada de um lado do que para outro. Então, por exemplo, eu posso começar com balanceamento com uma molécula de metano, e eu já vi que eu desbalanceei a quantidade de hidrogênio e de oxigênio está 0, 0. Então, o que eu vou fazer agora com a de hidrogênio? Então, eu vou colocar agora do outro lado aqui, vou tentar readequá-la. Consegui balancear aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? A de oxigênio está desbalanceada. Então, eu vou... E aqui o aluno vai trabalhando, olha, com a questão... Ó, que desbalanceou. E ele vai mexendo e aí ele vai vendo como que é esse balanceamento dessa equação química, tá vendo? Ó, ele vai vendo e vai vendo a relação de proporção. Ele também pode observar, a gente pode trabalhar com eles também, essa questão aqui. Eu olho como é a molécula, né, como é o desenho, a representação dessa molécula aqui. Então, eu tenho uma esfera cinza grande do carbono com 4. Do lado de cá, então, o carbono está aqui, eu tenho uma cinza grande e está balanceada lá. Só que desse lado aqui eu tenho duas vermelhas, que são uma de oxigênio, que dá a molécula de O2. E do lado de cá eu tenho quantas? Uma, duas, né? E ainda tenho 3, 4 aqui. Então, daí os alunos vão fazendo e estabelecendo essa relação aqui, tá bom? Então, é bem legal esse simulador aqui do PET Colorado para trabalhar com vocês, com os alunos. Vamos voltar aqui no nossa apresentação de PowerPoint. Então, pessoal, só para a gente encerrar a química, né, para a gente já ir para a parte de física, eu trouxe aqui só dois exercícios do Enem para a gente pensar um pouquinho de como eu posso também trabalhar essas questões para os alunos. É um terceiro ano do ensino médio, pode ser que alguns vão prestar o Enem, né? Muitos deles talvez vão fazer, então já é bom trabalhando esse tipo de questão com eles, tá? Então eu peguei aqui duas questões sobre o assunto, uma do Enem de 2012, que daqui envolve cálculo, né? Então, esse tipo de questão, o aluno tem que saber montar a reação de combustão, tá? Então já é uma questão mais elaborada, e tem que fazer todos os cálculos de quanto de energia, né? Uma pessoa tem um dia, 1 kg de CO2 a menos, né? Para poder diminuir a quantidade de CO2 emitida, né? Então, é uma questão bem interessante que vocês podem propor para os alunos de vocês. Bom, uma outra situação é essa questão aqui de 2010, que ela fala aqui também para mobilizar e promover um planeta melhor. Então, eles estão falando da queima do combustível fóssil, que é o tema do que a gente está trabalhando. Ele fala que um dos principais constituintes da gasolina é o octano. Aí a gente pode também trabalhar, quando a gente estiver falando de fontes renováveis e não renováveis de energia, sobre a octanagem, sobre gasolina, seria um outro complemento para trabalhar esse assunto com eles. E aí ele fala de octano é possível a liberação de energia, permitido que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra. Então ele está querendo saber se o aluno entende quando libera, né, se é uma reação de combustão, ela libera energia, né, nesse processo, a liberação de energia, e quais são os produtos, né, dessa equação e os principais produtos de uma reação de combustão e os coeficientes estequiométricos. Então tem a ver com balanceamento, que a gente acabou de ver lá em cima naquele simulador. Então agora, pessoal, vamos passar para física. Então física, deixa eu tirar aqui, física também é terceiro ano da terceira série do ensino médio, identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético, sua utilização por meio de tecnologias. Ondas de rádio a gente viu, né? Viu um pequeno texto sobre forno de micro-ondas. A gente viu algumas radiografias onde eu podia ver a tomografia. Não falamos sobre laser. A gente viu de raio-x, desculpa. A gente viu de raio-x, não vimos de tomografia, não vimos laser e não vimos radar. Então, vejam, são coisas que podem ser complementadas, né? Então, o objeto de conhecimento é espectro de radiação, a gente até falou dele, mas vamos falar mais um pouquinho de hoje. Espectro de emissão e de absorção de luz, luz de laser, processo de emissão estimulada de radiação. Então,
vamos retomar isso daqui como complemento para a nossa ATPC de hoje. Então, uma primeira coisa que eu vou trabalhar essas questões aqui com vocês. Então, de física será, vou mostrar para vocês um videozinho que fala sobre espectro e filtro de luz. A gente vai trabalhar um que fala demonstração prática das cores. A gente vai ver um simulador lá do PET Colorado de onda e corda. E vamos ver também um videozinho sobre luz, né, que de maneira geral é uma introdução, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. Então vamos lá para a gente dar uma olhada nessas coisas propostas. Então já vou tirar o que eu já não vi, o que a gente já passou. Então o próximo seria, vou tirar esse balançamento, esse videozinho aqui que fala de luz, espectro de luz. Vamos passar só um pedacinho pequeno para vocês darem uma olhada. Você já foi a um cinema e usou um óculos 3D? Pois saiba que tem ciência da luz por detrás dele, ou nesse caso, entre eles e os nossos olhos. Só conseguimos ver as imagens ganharem profundidade graças ao efeito de um filtro de luz. Além do óculos, os filtros de cores possuem diferentes aplicações no dia a dia, como por exemplo na fotografia, na iluminação artística de um espetáculo de teatro ou em uma produção cinematográfica. Os filtros são usados para criar tonalidades diferentes e sugerir sensações ao espectador. Hoje você fica sabendo disso e muito mais aqui no Lux, que começa agora. Nossos olhos servem para enxergar o mundo e todas as cores que ele oferece. Mas só conseguimos vê-las porque os nossos olhos funcionam como receptores de luz. Distinguimos milhões de cores nas coisas ao nosso redor. Mas isso acontece porque a luz que incide sobre um objeto é refletida e chega até nós. Nesse processo, a natureza da luz é muito importante. Se ela for branca, como naturalmente acontece durante o dia, ela possui um espectro de cores com inúmeras ondas diferentes que, quando incidem sobre um objeto, fazem com que ele absorva todo o espectro de luz diferente da sua cor e reflita com mais intensidade só os raios da cor que o compõem. Por exemplo, um objeto com predomínio de azul sob uma luz branca absorve todas as outras cores e reflete somente o azul, e assim por diante. Os diferentes tipos de material e o volume de luz fazem com que o efeito seja maior ou menor. Se pensarmos na natureza de um filtro de cor colocado sobre uma luz, veremos que ele permite a passagem somente da cor que ele é feito, criando assim efeitos diversos. Agora, voltando ao... Bom, depois, com mais calma, vocês podem ver o vídeo e ver o restante, né, desse vídeo, que é bem bacana. Na realidade, ele dá para trabalhar, esse comecinho dele dá para falar sobre a composição da luz branca, né? Então daria para depois, em seguida a ele, trabalhar os comprimentos de onda, né? Que é isso que está pedindo lá, aquela habilidade, né? Não pedindo especificamente trabalhe com comprimentos de onda, mas trabalhe com a radiação eletromagnética, tá? Então daria para trabalhar a parte do visível, né? Que é a parte que a gente enxerga. Então, seria algo interessante para a gente trabalhar com os alunos. Vamos ver uma outra partezinha agora aqui, de um outro vídeo. Deixa eu pegar aqui para a gente. Então, esse eu já vou tirar. Esse daqui, pessoal, eu vou pegar o finzinho dele, tá? Ele é do site da Univesp, que é um site que eu também já comentei com vocês. Eu gosto muito das aulas que tem lá. São bem interessantes, acho que inclusive... são muito mais interessantes para mim até do que para os alunos, apesar de que muitas aulas dá para os alunos assistirem e entenderem. Eu acho que assim, quando eu preciso retomar alguma coisa que eu esqueci, quando eu preciso rever de novo algo que eu tô com algumas dúvidas, então aqui é um site bacana para a gente procurar também boas aulas. Então aqui é o finalzinho da aula, um pedacinho, onde ele começa, no começo desse vídeo ele começa contando a história de como as pessoas foram descobrindo essa interação da luz, tá bom?
a interação com a luz, a radiação eletromagnética, e aí depois ele chega aqui no finzinho, que é o que eu separei só essa parte, que é a parte que interessa, que não tem a ver com o assunto, tá? Mas é a parte que dá sequência à nossa fala aqui, no sentido de espectro eletromagnético e como ele se divide, e depois dentro dele o visível, que é o que a gente enxerga. Então, vamos lá. Vamos dar uma, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. E daqui para frente sempre será radiação eletromagnética, sabe por quê? Porque esse é um fenômeno geral. Eu enxergo um intervalo de frequência. Isso é o chamado espectro eletromagnético, tá certo? Essa onda eletromagnética, ela pode ter uma frequência muito alta, que significa que toda essa radiação eletromagnética caminha com a mesma velocidade. Mas ela pode ter uma frequência muito alta, que significa um comprimento de onda muito pequenininho, ou vice-versa. E dependendo da frequência ou do comprimento de onda, que estão relacionados, ela recebe nomes diferentes. Então, olha, frequências muito baixas é o que você tem na tomada, são chamadas ondas eletromagnéticas de potência. Aí depois vem as ondas de rádio, que se propaga no ar, que a rádio manda, você recebe no seu receptor. Depois vem as chamadas micro-ondas. O micro-onda da sua casa é radiação eletromagnética. Inclusive, durante o curso, nós vamos ter que entender como que o micro-onda funciona, como que ele é capaz de cozinhar a carne, né? Isso vai ser importante para nós. Se você andar um pouco mais em frequência, vai chegar no infravermelho, é uma radiação que ainda você não enxerga, mas que existe. Aí tem um intervalo muito pequeno de frequência, que é o intervalo visível, que eu enxergo, que tem as cores, e dentro das cores a frequência também está variando. Depois vem o ultravioleta, raio-x, raios gama e os raios cósmicos. Tudo isso, que é praticamente tudo que você já ouviu falar de radiação na natureza, é radiação eletromagnética. É um tipo de luz. A gente, o ser humano, gosta de chamar de luz apenas aquele intervalinho que ele enxerga. Mas, na verdade, luz é tudo isso. E, normalmente, o comprimento de onda é expresso, porque o comprimento de onda é pequenininho, então a gente expressa numa unidade que chama-se angstroms, que é, na verdade, 10 a menos 10 metros. Você pegar 1 metro, dividir por 10 e depois dividir por 1 bilhão. Esse é o tamanho do comprimento de onda da luz. Então, você vê que ela oscila muito e propaga. Muito bem. Na parte do visível, que é onde o homem está interessado, que a gente chama luz visível, as frequências estão aqui, indo do vermelho para o violeta, que é até onde a gente enxerga, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui. Mas você vê que é um intervalo muito pequenininho que nós enxergamos, quase nada. E normalmente quando você compõe tudo isso aí, você tem a luz branca, nós vamos aprender também como isso funciona, e o Newton fez o favor de mostrar como decompor, utilizando as propriedades de propagação da luz na matéria num fenômeno chamado de dispersão. Olha, a radiação eletromagnética é usada em tudo. Por exemplo, quando você pega seu telefone celular e liga, dali está saindo radiação eletromagnética, micro-ondas, você não enxerga, mas ela esquenta um pouquinho, você pode até perceber que ela esquenta, que propaga-se pelo ar até os receptores e tudo isso. Dependendo do tipo de radiação eletromagnética, você tem aplicações diferentes. Então vai desde a luz visível, essencial para a vida, infravermelho, micro-ondas, raio-x, quando você for no médico, tomar um raio-x para revelar os seus ossos, ali é uma espécie de luz, radiação eletromagnética que está passando, interagindo. Então você vê que o fenômeno da ótica vai muito além desse pequeno intervalo que eu consigo enxergar. Bom, a onda eletromagnética ela carrega energia e momento, portanto ela interage de uma forma muito interessante com a matéria. Por quê? Porque a matéria é feita de carga. A matéria é feita de carga e a luz é feita de eletricidade. Tem tudo a ver um com o outro. Quando a luz interage com a matéria, um fenômeno incrível acontece, que é a transferência de energia. É por isso que a luz do Sol, o Sol só emite luz. Chega até nós, as plantas, por exemplo, são muito hábeis em converter a luz em energia química. E aí ela cresce. Né? Nós somos menos hábeis, nós temos que consumir as plantas. Ou alguém que consumiu a planta. Né? Então, realmente, a interação da luz com a matéria vem da natureza eletromagnética e da natureza de cargas que nós somos. Lembra os átomos, elétrons, prótons? É isso que vai fazer essa interação e nós vamos... Bom, depois ele vai trabalhando a questão das fórmulas,
tá bom? E é bem bacana esse vídeo. Se vocês puderem assistir essa aula completa, desde o começo, é uma aula muito interessante, né? A gente tem coisas que a gente acaba, né, de não usar tanto no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Ele faz toda uma parte de uma contextualização histórica, que eu acho que é muito interessante para nós, professores, porque nessas nossas discussões aqui, a gente tem que aproveitar também, não só pensando em coisas para os alunos, claro que isso é importante, a gente trabalha em função deles, né, em função do desenvolvimento dessas habilidades e do desenvolvimento desses alunos da escola, mas a gente também tem que aproveitar esses espaços para a nossa formação, né, para a gente descobrir coisas interessantes ou descobrir boas aulas onde eu possa retomar conceitos, retomar fórmulas, retomar estudos de coisas que há muito tempo eu não via. Né? Então, eu acho bacana esse, eu adoro, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito desse canal da Univesp e do E-Aulas USP, tá bom? Então, vamos ver agora uma outra, vamos ver agora a simulação de onda e corda que tem no PET Colorado, vamos ver lá. Deixa eu tirar esse. Vamos pegar a simulação. Aqui eu já deixei. Você pode pegar uma simulação manual, onde você faz a simulação. Você pode pegar um oscilador, que é esse daqui, ou você pode fazer por pulso, tá? Você vai dando pulso. Eu achei mais bonitinho o oscilador. Posso deixar a extremidade aqui fixa, ou posso deixar a extremidade solta, ou posso deixar a extremidade infinita, tá? Eu gosto de deixar fixa. E aí eu posso trabalhar normal ou lento. E aí eu vou trabalhando a questão da amplitude, diminuindo ou aumentando. E aí eu vou vendo o efeito disso. Deixa eu pôr normal aqui. Vou vendo o efeito disso na onda. Diminuir a amplitude e aumento a amplitude. Também posso trabalhar a questão da frequência. Então eu diminuo a frequência e aumento a frequência dessa onda que eu estou sendo provocada por esse oscilador. Dá para eu colocar régua, para eu olhar a altura, né? Dá para eu colocar cronômetro, dá para eu colocar linha de referência, enfim. Aí vocês trabalhem da maneira que vocês quiserem com os alunos de vocês. Então esse é bem bacana, esse simulador do PET Colorado, tá bom? Então vamos lá para a próxima. O próximo aqui, pessoal, eu queria continuar com vocês. Deixa eu parar aqui. As cores distintas quando você vê as... Esse daqui é um vídeo muito bacana, também daquele mesmo professor que a gente estava vendo agora há pouco, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o videozinho dele. Ele falando sobre as cores, tá bom? Também, pessoal, essas duas aulas que eu coloquei desse professor para vocês, dá para trabalhar em ótica, tá bom? É bem legal, a gente pode até aproveitar quando a gente for trabalhar alguma habilidade que envolva a ótica, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês só para ver um pedacinho que é bem legal. De conceito. Nós vamos começar mostrando soma de cores. Eu já vou para o experimento, tá bom? Que já está. Só um minutinho. Muito bem. A primeira demonstração que a gente vai fazer é sobre a soma de cores. Como eu mostrei na aula, quando eu colocar num fundo branco. Fundo branco por quê? Porque eu quero jogar uma cor e quero que aquela cor volte a você. Então tem que ser um fundo branco, não poderia ser um fundo colorido ou um fundo negro. E eu vou começar compondo luz. Vou começar projetando aqui no meu fundo branco luz de cores diferentes para você ver que cor você está observando. Isso é a soma e sensação das cores. Eu vou começar com um efeito simples. Eu tenho aqui uma fonte verde de luz e tenho aqui uma fonte vermelha de luz. E a ideia vai ser compor a fonte verde com a fonte vermelha. E, obviamente, o que você vai enxergar são três cores diferentes na projeção. Você vai enxergar um domínio vermelho, que está aqui. Você vai enxergar um domínio verde, que está aqui. E na sobreposição delas, você vai enxergar um domínio amarelo.
Lembre-se, a cor amarela é uma cor que existe espectralmente. Mas, quando eu fizer sair do mesmo ponto do papel luz vermelha e luz verde simultaneamente, a sensação que você tem é a de luz amarela. E aqui eu posso colocar meu dedo aqui para você ver que, de fato, nesse ponto eu tenho a emissão, né? Eu tenho a origem de duas cores distintas quando você vê a sombra. Eu bloqueio uma fonte ou outra em direção diferente e você vê a composição. Aqui não, aqui eu só tenho uma, aqui também só tenho uma, mas aqui eu tenho o verde e o vermelho. Desse ponto do papel está saindo luz verde e vermelha, porque não existe luz amarela aqui. Nós não ligamos uma lanterninha amarela. Nós ligamos uma vermelha e ligamos uma verde. E do ponto onde está saindo simultaneamente as duas cores, o seu olho está sendo excitado com dois dos cones, o vermelho e o verde, e o cérebro está interpretando como que daquele ponto tem a sensação de amarelo. Se eu fizer assim, talvez dê para observar ainda melhor, porque foi assim que nós projetamos, não é? Na nossa tela, compondo as luzes. Aqui eu estou fazendo verde e vermelho, mas eu posso adicionar o azul. Eu adicionando o azul com o verde, nós temos a região do verde, nós temos a região do azul e temos a região que compõe os dois, que é a região do ciano, a cor ciano, né? Se eu pegar o vermelho e adicionar agora ao azul, nós temos a magenta. Eu tenho a região do vermelho, tenho a região do azul e a região da magenta, composta pelo azul mais o vermelho. Essa é a adição das cores projetadas, como nós dissemos na aula. E eu posso agora combinar todas, formando o famoso diagrama de composição de Maxwell, né? Colocando as três cores num triângulo, eu tenho numa das extremidades o azul, na outra das extremidades o vermelho, na outra extremidade o verde, no centro eu tenho o branco, que é a composição das três, como você pode ver na projeção, e passando por uma infinidade de diferentes cores, que vem da soma balanceada das três cores primárias que compõem a nossa sensação. Esse aqui é uma realização experimental do chamado triângulo de Maxwell, que é a composição de todas as cores. Essa não é a única forma de compor as cores. O seu olho pode compor as cores, porque os seus elementos sensitivos não são de resposta imediata. Então, se eu ficar jogando no mesmo ponto da sua retina cores diferentes, o cérebro vai interpretar como a cor combinada, a soma das cores. Para mostrar isso, nós temos um peão, e esse peão tem nele as cores. E o que eu vou fazer? Eu vou iluminar com branco e vou rodar o peão. E você vai observar aí as cores à medida que o peão vai mudando a sua velocidade. À medida que ele muda a sua velocidade, quando está em alta velocidade, você está jogando num ponto da retina todas as cores. O cérebro vai entender que é branco. À medida que vai diminuindo, a sensibilização e dessensibilização daqueles pontos dos cones da retina passam a ser distribuídas no tempo. Aí você começa a revelar as cores presentes. Vamos fazer o experimento. Aqui você vê, na verdade, uma composição das cores à medida que vai diminuindo as cores. Bom, depois vocês podem continuar vendo, se vocês quiserem, esse vídeo. Eu acho que é um vídeo muito bacana, muito interessante de ser trabalhado com os alunos. Eu acho que é bem bacana para a gente pensar, né? Por mais que ele esteja mais voltado para a ótica, né? Mas dá para trabalhar essa questão da composição das cores no espectro eletromagnético, né? Então dá para a gente trabalhar essa radiação, que a luz é uma radiação que é uma parte do objeto de conhecimento,
proposto nessa habilidade, tá bom? Para física também eu trouxe, para já encerrando, que o meu tempo já está estourando como sempre, trouxe um exercício também do Enem de 2013, que ele fala sobre esse assunto. Em viagem de avião é solicitado que os passageiros desliguem um aparelho celular, e aí ele pergunta por quê, né? A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é qual? Então fala de ondas aí também. E aí eu trouxe uma de 2010 que também fala de ondas de rádio. Com um garoto, passei de carro pela cidade, ao ouvir o rádio ele percebe a sua estação é em 94,9 e aí a pergunta é formulada em cima. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata, ela interfere no sinal da rádio do centro devido a... Então também trabalha toda essa questão. Então, pessoal, do nosso começo que eu tinha colocado para vocês, eu fiquei devendo aqui as sugestões de site de domínio público para uso de imagens, que não deu tempo, eu já estourei o tempo aqui. E eu também fiquei devendo para a gente olhar aqueles gráficos do site da Agência Nacional de Petróleos, tá bom? Na próxima TPC, eu vou trazer essas questões no comecinho e aí a gente continua com o que a gente combinar para a semana. Então, de considerações finais, sugestões, ainda aguardo as sugestões de vocês para as próximas ATPCs, ou de habilidades que estão lá que vocês querem, ou de assuntos que vocês queiram que fala. Esse dia eu estava conversando com a professora Bruna, ela falou para mim de um assunto que ela gostaria de trabalhar com os alunos, que estava na moda, que era interessante. Eu gostei também do assunto que ela colocou. Eu vou tentar trazer uma ATPC só sobre esse assunto, como tema gerador para Física e Química, tá bom? Vou tentar colocar isso para a gente. Dúvidas, críticas, apontamentos, pode mandar no link ou pode colocar lá no formulário eletrônico. E aguardo ainda, né? Ninguém se colocou à disposição para compartilhar alguma prática interessante, tá bom? Se não quiser aparecer no vídeo, não tem problema, mande a prática que eu dou crédito, eu falo, gente, essa boa prática é do professor tal, da escola X, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima TPC. Aguardo sugestões. Abraço para todo mundo.